Não, então, para falar sobre a medicina herbal, vou conversar com Raquel Luna. Ela é naturóloga, especialista em fitoterapia. Também está com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Eduardo Marini, do portal R7. Muito obrigada. Bem-vindo aqui no N-Blogs para conversar sobre medicina herbal. Já pergunto para a Raquel, vamos explicar, é tão antigo, né? Há tantos anos e anos que se usam as ervas nos tratamentos, mas vamos falar exatamente, explicar o que é a medicina herbal para quem está em casa. Oi, Fabiana. Bom, então, na verdade, a gente diz que o uso das plantas medicinais, ele é tão antigo quanto o próprio ser humano, né? Os animais já faziam uso das plantas, então esses nossos antepassados, por observação dos animais, já faziam uso dos recursos vegetais, né, como medicamentos. E a medicina herbal, então, ela pode ser usada na forma da fitoterapia, quando os medicamentos na forma de um fitoterápico, tem uma dose específica, uma bula, estão embalados, ou pode ser feito uso de um extrato seco, de um chá, né? De uma planta in natura, colhida na hora. Exatamente. Engraçado você falar que os animais já faziam uso. Por exemplo, quando um cachorro está com dor de barriga, ele come grama. Eu estava lembrando disso enquanto você fala. Tem uma sabedoria aí, né? do instinto de buscar, talvez, resolver uma situação através do uso das plantas. Os gatos também comem. Quando citronela se sentem, eu uso bastante em casa. Aqui a gente estava vendo na reportagem o uso da citronela para Aedes aegypti. Eu uso para o cachorro. O veterinário disse que é bom para espantar bicho, né, berne, essas coisas. Uso lá nos meus labradorzinhos lá. Existe uma ciência que hoje em dia se chama zoofarmacognosia, que é justamente esse estudo de os animais que vão buscar, é o homem observando a busca dos animais pelas plantas, né, para resolver ali suas doenças, né? Agora, a medicina herbal, ela pode ser usada para cura de uma doença? Ela cura ou ela ameniza um problema ou ela previne um problema? Como que é feito o uso dessa medicina no dia a dia? Bom, então quando a gente fala de medicina herbal, a gente está falando do uso das plantas, né, das plantas medicinais. Então, elas são, o reino vegetal está na nossa alimentação também. Então, tanto a gente pode fazer esse uso, né, na forma de chás e de medicamentos mais especificamente, como a gente pode usar alimentos que vão ser benéficos para a nossa saúde de forma preventiva, como você falou. Na alimentação, no dia a dia, né? Agora, a medicina herbal, ou mesmo a medicina que você usa com vegetais ou com plantas, o que quer que seja, ela às vezes tem um limite para uso, né? Ou eu queria saber em que limite a gente deve usar, dependendo, a pessoa tem uma inflamação. Bom, eu sei que algumas alergias, você usa lá uma arnica, um mentol, ela alivia. Ou algumas inflamações, ela pode ser auxiliar, né? Agora, quando a gente deve usar a medicina herbal ou natural sozinha, ou quando a gente deve usar com a alopatia, que é para combater um efeito mais perigoso, de forma mais rápida? De fato, a gente sempre tem que fazer o uso, né, acompanhado, indicado, sugerido por um especialista, por alguém que tenha conhecimento, né, do uso das plantas medicinais. E como você falou, tomar muito cuidado com as interações medicamentosas que podem acontecer, né? Então, um problema que a gente tem é que as pessoas não fazem notificação de toxicidade que ocorre derivado do uso das plantas, né? Então, às vezes a gente tem uma reação adversa por um medicamento alopático, a gente vai lá e fala para o médico ou fala num posto de saúde. Mas, às vezes, a gente esquece que um chá que a gente está tomando pode ter dado, né, uma reação adversa. Não está livre de reação adversa a medicina herbal. Não, o mesmo princípio que traz o efeito terapêutico pode também trazer um efeito nocivo, né? E aí depende de cada organismo, por isso que é importante o acompanhamento médico. Quer dizer, não é porque é natural, de ervas, né, a gente encontra na natureza e tudo mais, claro, tem processamentos, está encapsulado, mas não é porque é natural que não tem um limite de uso também, que é isso mesmo que o Eduardo Marini perguntou, né? As pessoas têm a ideia de que, ou na medicina natural, ou até na homeopatia, elas podem ir lá comprar bolinha e tomar, porque falam, bom, eu não preciso procurar médico. Porque se isso aqui não fizer efeito, também não vai me fazer mal. E não é bem assim, não é né, bem Raquel? assim, né? Não é bem assim. Definitivamente não é assim. Né? Não é assim e não teria nem lógica, né? Porque se eu espero que aquilo ali não tenha um efeito nocivo, então também não tem um princípio que vai trazer um efeito terapêutico, né? Agora, quando a gente fala de uma doença, eu citei algumas na abertura do programa, nervosismo, estresse, problemas digestivos, até uma respiratórios, uma bronquite, uma asma, né? A medicina herbal pode ser uma aliada
na cura dessas doenças ou ela tem que caminhar junto com a alopatia? Como que funciona? Dá para curar, por exemplo, uma bronquite, um problema respiratório com a medicina herbal? É difícil falar de cura, né? Acho que é muita pretensão tanto de um lado quanto do outro. Mesmo quando a gente pensa do ponto de vista da alopatia, muitas vezes a gente não tem curas para uma porcentagem ali dos casos e tem muitas doenças que nós não temos cura, né? Que o paciente tem que usar uma medicação cronicamente. Hipertensão, por exemplo, né? Diabetes. Muitas doenças que de fato requerem esse uso crônico. Então, eu entendo que essas terapias naturais, elas podem sim ser usadas complementarmente, né? Sempre informando o médico ou o profissional de saúde para Saúde, estar Marine. Tá atento. precisando de um remedinho herbal aí para ver se cura esse resfriado. Espirrei porque a doutora está do lado para filar uma exemplo. consulta depois. O manjericão, por exemplo, é muito bom, né, para essas questões das vias aéreas, resfriados, gripes. Então, a gente pode usar na comida mesmo. E aí, mas, por exemplo, num macarrão com molho e manjericão, que é bem popular, ou dá para fazer um chá? Como que seria a indicação? Pode fazer um chá, mas a gente pode usar junto na Puro. salada, Eu ele tenho um mais belo fresco, pé de manjericão, né? cara, tá resolvido o problema. Tá resolvido. Quer dizer, o uso dessas ervas que a gente usa para temperar a comida, por exemplo, fazer uso ao longo da nossa refeição, ao longo do nosso dia, é indicado, né? A medicina herbal é muito antiga e é muito usada no Oriente, onde, né, os chineses, os japoneses, até o pessoal da Índia usa muito essas terapias com ervas. Só que eles incluem isso todo dia no cardápio deles, né? O que seria o mais ideal, assim, para o brasileiro, que não tem, às vezes, o costume de preparar a própria refeição por causa da correria do dia a dia? O uso dos chás é um adjuvante bastante poderoso, né? O chá de gengibre, por exemplo, ele atua não só no sistema digestivo, como ele tem inúmeros efeitos benéficos, anti-inflamatório. E tal. Sim, muitos efeitos. Ele é antioxidante, ou seja, facilita uma série de processos fisiológicos. Na verdade, essas ervas, quando a gente consome essas ervas, ou sob a forma de remédio, ou no dia a dia, elas têm algum efeito, ou laxante, ou digestivo e tal. Mas uma coisa interessante também que eu queria te fazer, porque se por um lado também a pessoa pode achar que pode tomar remédio, até por uma certa desconfiança do remédio natural ou de erva, também há os que podem errar pelo excesso de confiança. Daí a coisa do especialista, né? Ou seja, o sujeito acha que aquele remédio é para aquela determinada doença, mas às vezes ele precisa de uma dose mais poderosa ou de um remédio mais poderoso naquele momento. E ele acaba pecando, tomando só uma medicação que às vezes o ingrediente ativo naquele momento não é suficiente para resolver o problema dele. Né? Daí a importância da consulta do especialista. Às vezes a indicação pode não ser a medicina herbal, não? Eduardo, assim, as plantas medicinais, elas podem ser muito poderosas, né? Um exemplo é a própria morfina, né, que é um analgésico hipnótico poderosíssimo, utilizado, os países de primeiro mundo adoram utilizar nos seus pacientes terminais, né? Claro. E é extraído da papoula, né? Então, é uma planta medicinal que pode ter um efeito extremamente forte. E elas têm mesmo, diversas plantas. Ou seja, não é só porque o efeito às vezes não é tão intenso, ele pode ser muito intenso. Então, em todos os casos, a gente sempre tem que informar ao médico, ao profissional de saúde, que a gente fez um uso de alguma planta, né? E saber que vai ter um efeito ali. Então, tomar cuidado. Não é porque é natural ou vem de uma planta que a gente pode usar indiscriminadamente, né? É importante lembrar que a medicina herbal surgiu há muitos e muitos e muitos anos, né? De uma observação, como a Raquel já explicou, dos animais e tudo mais. E isso não deve ser, esse conhecimento adquirido e passado de geração para geração, é claro que ele é muito importante, embora hoje haja os estudos da medicina herbal, existem informações nesse sentido. Agora, tem muita gente por aí que diz que a plantinha tal vai curar ou que vende aquela erva e vai resolver. Dá para separar o que é uma pessoa que tem conhecimento daquela que está falando uma coisa que não sabe de verdade, está vendendo uma coisa que não é aquela erva medicinal? Essa é uma questão delicada mesmo, né? A gente tem que procurar se precaver de onde vem o conhecimento daquela pessoa, né? O quanto que sabe o que está falando.
Mas existem muitos profissionais que trabalham com a indicação, com a sugestão ali de plantas medicinais e que não têm uma formação acadêmica naquilo ali, né? Existem muitos benzedeiros, mateiros, né? Ou parteiros que têm esse conhecimento. Né? Adquirido né? mesmo. Adquirido, né? Você Mesmo falou nas florestas, quem convive, a gente frequentemente vê né? o aprendizado. Toda a turma da Marina Silva, lá do Chico Mendes, tem todo um pessoal que trabalha muito com isso, intuitivamente, com a experiência da floresta, né? Isso. Não é só esse uso observado dos animais, como você falou, né? Nesse desenvolvimento do uso de plantas pelo homem, tem a tentativa e erro, tem a intuição, né? Existem xamãs e curandeiros que, de fato, têm um grande conhecimento. Mas esses têm comprovado. Pelo que você está dizendo, eu acho que, por exemplo, nas cidades, quando a gente vê essas bancas, não dá para a gente testar o conhecimento ou ter conhecimento do passado de nenhum deles. Essas banquinhas que a gente vê cheio de folha e o sujeito dizendo que vai até resolver o problema da crise da Europa com a erva ali, tem que fugir de todas, então. Podem ter ali donos de banquinhas. Não dá para saber de nenhum, não é? Podem ter donos de banquinhas que têm um conhecimento. Alguns deles eram mateiros que vieram para São Paulo, mas aí às vezes ele vem para São Paulo e ao redor dele não tem mais a mata, não ocorrem as mesmas plantas que ocorriam na cidade que ele é nativo. Sim. Então, às vezes, esse uso na medicina popular, ou seja, mais urbana, ela acaba vindo de revista, televisão, ou alguém que falou alguma coisa para o dono da banquinha. Tem que tomar cuidado, então. Tem muitos donos de banquinhas que são grandes entendedores, mas tem muitos que, de fato, às vezes nem compram de outros fornecedores, né? E nem têm o conhecimento se aquela planta é ela mesmo, né? Tem muito problema de identificação, ou às vezes contaminantes junto com essas plantas de banca de rua. Tem algum órgão que regulamenta a medicina herbal e as pesquisas e as comprovações da eficácia científica da medicina herbal? Bom, a Anvisa regulamenta, né, essa produção dos medicamentos, dos fitoterápicos, inclusive na forma de quando eles ensacam, né, da droga vegetal, o extrato seco. Então, tem diversas classificações, se é uma droga vegetal, se é um fitoterápico, e a Anvisa vai regular alguns deles, né? Tem algumas plantas que entram como alimento, no caso dos chás já embalados, Sim. e que aí não passam por essa regulamentação da Anvisa. Então, as pesquisas, elas acontecem separado disso, né? Mas as pesquisas das plantas que são nativas brasileiras vão ocorrer também conforme a indicação da Anvisa. Inclusive, existe uma lista de plantas, que acho que o pessoal já deve ter ouvido falar, né, de recomendação do SUS, 71 plantas para serem mais pesquisadas, né, para posteriormente serem incorporadas ao SUS. Maravilha. Você queria fazer uma pergunta? Eu acho interessante a gente indicar também alguma coisa para quem se interesse em consumir medicina herbal, fitoterapia de uma maneira e que, de repente, não tem acesso a um especialista direto. Qual é a melhor maneira? Ele procurar uma farmácia especializada, conversar com o farmacêutico. Para conhecer o especialista que é mais indicado, né, Marine? Também. Eu confesso que nem todas as vezes que eu comprei meu chazinho, eu fui no médico lá. Mas eu conversei com a profissional lá e me deu uma indicação, posso estar errado. É assim que se faz ou não? Sim, o farmacêutico ele pode fazer recomendações, né? É lógico que a gente espera que esse farmacêutico tenha feito um estudo ali de fitoterapia de plantas medicinais. Mas ele pode fazer uma recomendação, né, de plantas, ele está apto a isso. Quem que é o melhor que comprar na cega, né? Quem que é o profissional que pode atender uma pessoa? Eu quero me tratar com medicina herbal, quero ter uma qualidade de vida maior, eu quero ter uma prevenção. Em que profissional que eu tenho que ir? Quem que eu tenho que procurar? Então, existem diversos profissionais, né? Quem faz a indicação, quem faz a prescrição é o médico, né? E existem outros profissionais. Tem alguns enfermeiros que, se tiverem comprovado algumas horas, 360 horas, se tiverem um estudo, podem fazer as prescrições e outros profissionais. Naturólogos, por exemplo, ou especialistas em medicina chinesa, que tiverem de fato um estudo, também podem fazer a indicação, né? Então, aí é uma recomendação e uma indicação. Maravilha. A prescrição, quem faz é o médico, né? Porém, outros profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, odontos, podem fazer recomendações. Maravilha. Produtos aí naturais que eu gostaria de falar, que é o chá verde, que é bem popularizado, e o melão de São Caetano. Vamos explicar um pouquinho para que servem esses dois elementos. E o vermelho, que já está atropelando o verde também. O chá vermelho, já está atropelando o verde. Vamos aí. falar do melão primeiro, Raquel.
Bom, então o melão de São Caetano, né, a Momórdica charante, é o nome botânico dessa planta, e ele pode ser usado na comida mesmo. Então ele é como se fosse um pepino meio diferente, com umas protuberâncias assim, e a gente pode comprar na feira. Na culinária japonesa usa bastante, chama nigauri, e ele é super bacana para trabalhar a glicemia. Melão de São Caetano? Isso. E ele não faz mal. Você pode comer como um... Para que serve? Moderadamente, né? Não adianta também a gente agora se entupir passar de melão. uma refeição... Como dizer na minha cidade, você não mata e engorda, é isso? Não. Tem que tomar cuidado para não ter um excesso, né? E não ocorrer uma intoxicação. Mas a gente pode usar. E ele faz bem pro quê? 2 vezes por semana na falar que alimentação. emagrece, a turma vai enlouquecer. De fato ele ajuda, né? Na perda de peso, ele tem um efeito diurético e pode ajudar a reduzir a glicemia sanguínea, né? Olha, então, isso é bom. Ele é super bom para a gente usar na alimentação. Na alimentação. Para incorporar no dia a dia. Isso. E o chá? E quanto ao chá verde, ele é super positivo também, né? Para ajudar a melhorar o metabolismo e o processo digestivo, também tem um efeito diurético. Mas a gente tem que lembrar que o chá verde, ele é a mesma planta, né? A Camellia sinensis é a mesma planta que o chá preto, né? Então o chá vermelho também é a mesma planta. É a mesma planta em concentração. São torragens diferentes. Torragens diferentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o chá verde, que ele pode ser, para algumas pessoas, talvez um pouco estimulante demais, né? Pensando aí na cafeína que está presente. Para alguns pode no ser chá bom. Quer dizer, às vezes acha que pode ajudar a perder peso, mas na verdade fica agitado, fica estressado, né? Fica muito... Pode ficar, né? Pode acontecer. E rapidamente, o negócio do chá em comprimido. Tem o chá verde que o pessoal toma em cápsula. Chá, isso funciona? Ou até funciona mais do que se o sujeito tomar o chá? Funciona, né? O chá é uma forma de preparo que quando a gente junta a água quente, né, na planta. E nesse caso, então, seria um extrato seco da planta um chá verde de encapsulado. cápsula, né? Fabi. É a mesma planta, porém, né, na forma de cápsula. Então posso continuar, Pode. mesmo sem médico agora. Tem que ir no médico, não é porque é medicina herbal que não é para consultar um médico. Infelizmente, o tempo do N-Blogs terminou, a gente falando aqui de medicina herbal. Eu agradeço a participação da naturóloga Raquel Luna. Obrigada por ter vindo e conversado com a gente. Foi muito bacana, gostei da dica do melão, vou usar. Opa. Marine, obrigada mais uma vez com a gente aqui. Estamos no melão, com o prazer de sempre. É isso aí, ó. E quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia. Tchau.